Ó, bom dia, boa tarde, boa noite aí, vocês que estão de forma remota. A gente na aula de hoje vai corrigir as páginas 180, a partir da 188, certo? Ó, primeira questão da página 178. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Este processo de reprodução assexuada é conhecido como gemiparidade. Gemiparidade é um nome para brotamento, certo? São sinônimos. Segunda questão aí da página 178. As planárias. A primeira letra C de casa. Gemiparidade. Primeira questão. Letra C de casa ou C de cavalo. Letra C. Ó, segunda questão. As planárias são pequenos plateumintos. Quem são os plateumintos? Vermes achatados, que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Segunda questão. As planárias são pequenos plateumintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Se cortamos uma planária ao meio, dividindo-a em duas partes, ela é capaz de dar origem a dois indivíduos. Esse tipo de reprodução assexual é conhecida como fragmentação. Certo? Por que não é divisão binária? Porque, primeiro, divisão binária acontece nas bactérias, certo? Plateuminto é um animal. Segundo, a fragmentação ocorre por alguém que corta a planária, certo? Em raros casos, ou alguém que se alimenta da planária e não come ela por inteiro. E aí ela é partida no meio e cada uma gera um novo indivíduo. A planária ela não tem facilidade de se dividir sozinha. Ela só faz isso em casos extremos de medo pelo predador, certo? O quê? A planária ela faz fragmentação de reprodução assexuada e também faz... ela é hermafrodita, ela tem os dois sexos, certo? Masculino e feminino. Ela se reproduz por cruzamento. Tipo, a parte masculina de um pega a parte feminina do outro. Entendeu? Segundo, letra A, fragmentação. Primeiro, letra C, gemiparidade. Segundo, letra A, fragmentação. Terceiro. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo lido é conhecido como divisão binária, certo? A resposta correta da primeira questão é letra C, da segunda é letra A e da terceira é letra E, de escola, de escada, de escritório, de estádio, etc. Certo? Quarta questão. Alguns seres vivos, como as abelhas e os pulgões, conseguem produzir indivíduos sem que a fêmea receba o espermatozoide para fecundar o óvulo. Esse fenômeno é chamado de paternogênese. Letra B de bola. Letra B de bola, certo? Alternativa para a quarta questão. Letra
B. Vocês podem se perguntar, professor, o que são essas coisas entre parênteses aí nas perguntas? Sabem o que é? Da faculdade, universidade, que essa questão foi tirada. Aí eles botam aí entre parênteses. Então, se eu acertar, eu estou no nível de faculdade. Sim. Oxi, boy. Quarta questão, letra B de bola. Paternogênese. Miséria, eu não tenho nada. Quinta questão. Apis mellifera. Inclusive temos aqui no Brasil uma história muito peculiar sobre essa abelha Apis mellifera que eu vou contar para vocês agora. Ó, na década de 80, o Brasil ele era muito fraco na produção de mel. Por quê? Porque aqui a gente não tinha nenhuma espécie de abelha que fosse ao mesmo tempo resistente ao nosso clima e produzisse uma grande quantidade de mel, certo? Tinha uma espécie do gênero Apis, na Inglaterra, que ela produzia bastante mel, mas ela não era adaptável ao clima do Brasil. E tinha outra espécie que produzia pouquíssimo mel, certo? A mamangava, uma espécie de abelha da África do Sul, que a África do Sul tem um clima parecido com o do Brasil. E aí se convencionou a juntar os genes dessas duas espécies, porque eu tenho uma espécie que produz muito mel, uma espécie resistente ao clima. E aí um pesquisador da USP, ele juntou essas duas espécies e criou a Apis mellifera, certo? Apis mellifera é hoje a principal espécie de abelha. Não entendeu nada? Ah, tá. Apis mellifera é hoje a principal espécie de abelha produtora de mel no Brasil, certo? Por quê? Ela é ao mesmo tempo resistente ao clima e ao mesmo tempo ela produz muito mel. Quando o pesquisador criou isso, ele matou 3 pessoas, porque ele não tinha noção de como a espécie ia ser agressiva, certo? Apis mellifera é uma espécie extremamente agressiva. Mesmo sem fazer nada. Sem fazer nada, você chega perto dela, ela lhe ataca, certo? Deixa ela vir, eu vou professor. Só e a inspiração vai boa. Ó, então a gente tem, aí a partir disso a gente teve o Brasil um grande produtor de mel e de própolis. O que é o própolis? O própolis nada mais é do que o pólen. O pólen é aquela parte amarela da flor. E aí a abelha vai lá pegar o néctar, que é um líquido doce que fica no fundo da flor, e sem querer os pelinhos dela batem no pólen e ela fica cheia de pólen, certo? E aí quando ela volta para a colmeia, os seres humanos, né, pegam uma grade, botam uma grade, certo? Para ela entrar na colmeia. Para ela passar nessa grade, ela tem que deixar todo o pólen que ela pegou na natureza. E aí eles botam um negocinho embaixo e coletam todo o pólen. Aí esse pólen em grande quantidade, ele é chamado de própolis, certo? Aí a gente vende para comercializar. Eu já comi. Aí você fala assim, os humanos, né? Os humanos. Não, você vai que eu falo os humanos. Não, sabe por que eu como boi? Tá melhor? Porque ele estava comendo a comida do Senhor. Exatamente. Vocês nunca assistiram o B-Movie? Sim. Mas só que a abelha rouba não, a abelha pega o pólen da planta, só que isso para a planta é bom. Porque o pólen é como se fosse o sêmen masculino, certo? É a parte reprodutiva masculina da planta. Então a planta gosta que a abelha vá lá para poder espalhar o seu pólen por todas as outras flores. E aí isso é bom para... Por isso é chamado de polinização, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas se todos os seres humanos morressem, o planeta não sentiria nada negativo. Mas já se todas as abelhas morressem, seria arriscado não ter mais vida no planeta. Certo? Porque elas são o principal
polinizador. Polinização é esse processo de você pegar a parte reprodutiva, que é o pólen da planta, e levar para outra flor. Que parte do ser humano é o destruir? O quê? Borboleta também são polinizadores. Polinizadores, certo? Aí, questão 5. Apis mellifera é a espécie utilizada pelos apicultores. Apicultores são pessoas que cuidam da produção de mel, certo? Que tem aquelas roupas brancas com a grade na frente, certo? O que é que eu faço para ser apicultor? Tem um curso só que habilita ser apicultor, que é o curso de zootecnia. Assim, se você vender muito mel, dá, né? Tipo assim, dá muito dinheiro, porque o mel que a gente compra é um mel misturado com outras coisas, com açúcar e tal. Eu já tomei mel puro, pô, é muito bom. E aí é muito caro. O mel puro, um vidrinho de mel puro é 50, tem gente que vende por 100 reais. Não, meu tio, ele tem umas taxas de abelha lá. O quê? Foi no salto. Mas aí, às vezes, esse mel não é puro. Tem como você falsificar o mel, que é você pega o açúcar, muito açúcar com água no fogo, certo? E aí a aparência fica igual de mel. E aí quem não conhece não tem como fazer nada pra saber. Oi? Mas é muito caro, o mel puro é muito caro. E é mais caro ainda a geleia real, certo? A geleia real, que é o mel mais puro da colmeia. Ó, só para vocês terem noção, a abelha rainha, ela vive em média 5 anos, sendo que abelhas normais vivem 1 mês. Só por conta da geleia real, certo? Eu vi o papai de parede. Aquela revista de notícia. Ó, qual a alternativa correta aí? Letra D. As fêmeas férteis e as estéreis, certo? Muitas gerações. Não sei o número exato. Ó, quinta questão, letra D de Deus, certo? Recapitulando. Primeira questão, letra C de casa. Segunda questão, letra A de amor. Terceira questão, letra E de escola. Quarta questão, letra B de bola. Quinta questão, letra D de Deus. Certo? Ó. Sexta questão. Vamos ler. Sexta questão aí na página, Olivia, 179. Diz o seguinte, ó. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Música aí de Raul Seixas, muito famoso. Ó, na canção do cantor e compositor Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, a referência à metamorfose é feita sobre as mudanças e transformações que passamos todos os dias em nossas vidas. Metamorfose em ciências é um processo que ocorre na reprodução de alguns animais, como no caso da borboleta que se reproduz. Esse é o botei. Ó, vamos dar continuidade. Sexta questão, página 179, certo? Eu vou precisar ficar aqui atrás para poder usar a tomada, certo? Você pode olhar para mim, todo mundo. Ó, na sexta questão, Pedro Ivo. A resposta correta da sexta questão é a letra B de bola. Que diz o seguinte, ó. De maneira sexuada, com desenvolvimento indireto e metamorfose completa, passando pelos estágios ovo, ninfa, pupa e borboleta. São 4 estágios, gente. São 4 estágios
que a borboleta passa para poder virar borboleta, certo? Ovo, ninfa, pupa e borboleta. São 4 estágios, certo? Sétima questão, Olivia. Eu já fiz, professor. Sétima questão, estou corrigindo. Eu já fiz a gastando aí. Bactéria do gênero Clostridium, como a Clostridium tetani, são bactérias que, quando se encontram em condições adversas para se reproduzir, formam células especiais que suportam situações ambientais desfavoráveis. Ó, só um adendo aqui, essa bactéria, Clostridium tetani, que causa o tétano, ela está em todas as superfícies, certo? Muita gente associa o tétano a superfícies enferrujadas, sendo que você pode ter o tétano a partir de qualquer superfície. A diferença é que é o seguinte, por exemplo, uma faca na nossa casa, a gente limpa, então a gente está matando as bactérias. Já uma faca na rua, que está exposta ao meio ambiente, ninguém está limpando. Então ela acaba tendo uma cultura de bactérias ali. E aí se você se corta na rua, principalmente por algum ferro, você tem grandes chances de ter tétano, certo? E aí se você se cortar com alguma coisa na rua, aí você tem que ir no posto de saúde e dizer lá para a enfermeira para você tomar uma vacina e fazer o tratamento, certo? Ó, aí a questão continua, a sétima questão, página 179, diz o seguinte, ó. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que se refere a esse tipo de reprodução. O tipo de reprodução é chamado de esporulação. Como é que funciona? Letra B de bola, esporulação. Como é que funciona a esporulação das bactérias? Quando a esporulação só acontece nas bactérias, Flávio, quando elas estão em situações extremas. Então, elas lançam esporos, certo? Elas lançam esporos para o meio ambiente para conseguir sobreviver. Esses esporos, eles se fecham e eles são resistentes à falta de água. Então, eles conseguem ficar bastante tempo sem água, sem alimento, sem nada, certo? Isso é um processo muito comum na natureza. Várias espécies de bactérias e fungos fazem isso. Elas geram esporos e esses esporos são muito resistentes. Então eles conseguem passar bastante tempo aí. O quê? Eles podem se alimentar de material morto ou vivo, né? Podem ser decompositores ou... Oitava questão. Diz o seguinte, ó. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. A sétima é letra B, de bola. A sexta questão é letra B, a sétima também é letra B. A quinta é letra D de Deus. A oitava eu estou agora. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Ó. Eu vou ler questão por questão e dizer porque cada uma está errada. Ó, a letra A. A reprodução assexuada envolve gametas? A reprodução assexuada não envolve gametas. Essa questão está pedindo, a letra A está pedindo A incorreta. Então a letra A está correta. A letra B. Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada? Verdadeiro. Está correta. Letra C. Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente? Sim, correto, como a planária, que é um animal, certo? Letra D. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética? Não, então a letra D é a resposta certa. Oitava questão, letra D de Deus. Nona questão. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e fácil.
A desvantagem desse modo de reprodução é que a alternativa correta da nona questão, Pérola, é a letra A, de amor, certo? A nona letra A de amor. A nona questão da página 179, letra A de amor. Recapitulando aqui da página 179, sexta questão, letra B de bola. Sétima questão, letra B de bola também. Oitava questão, letra D de Deus. E nona questão, A de amor. Certo? Página 180 aí, a décima questão da UPE, diz o seguinte. Existem diversas formas de reprodução encontradas no reino animal, que podem ser classificadas em dois grandes grupos: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sobre isso, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. O brotamento é um processo de reprodução assexuada que tem como fator positivo o fato de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que dispensa o acasalamento. Verdadeiro. Certo? Segunda aí, parte. A paternogênese, processo que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide. Sabem o que é diploide? Diploide é um organismo que tem o dobro do material genético dos seus gametas. Se os gametas têm material genético 23, certo? Aí ele vai ser haploide porque ele tem a metade. Se o organismo inteiro tem o material genético 46, é porque ele tem o dobro. É como nós seres humanos, certo? Vou recapitular. Diploide é um organismo que tem todo o seu material genético da espécie. E haploide é o que tem a metade do material genético, certo? Lembram lá que eu falei para vocês o que era meiose, que é o processo de divisão celular que vai gerar gametas. Quem são os gametas? Óvulo e espermatozoide, certo? Só que para o óvulo se juntar com o espermatozoide, eu preciso partir na metade a quantidade de material genético para poder juntar e formar um organismo completo. Então, diploide é o organismo completo, certo? Haploide é o óvulo ou espermatozoide que tem metade do material genético, certo? Essa segunda parte aí também está correta. E a terceira, a reprodução sexuada, processo que requer a união de duas células haploides, é de todos os mecanismos reprodutivos, aquele que promove a variabilidade genética entre os indivíduos, porque essa questão está errada, está certa na verdade, certo? A alternativa correta aí é a letra B, certo? As corretas são 1 e 3. E por que a segunda coisa está errada? Porque a paternogênese não gera organismos diploides. Ela gera organismos haploides, no caso que é o zangão. Certo? Décima questão, página 180. Alternativa correta, letra B. O primeiro e o terceiro estão certos e o segundo está errado. Certo? Décima primeira questão. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada... A 11ª questão, a alternativa correta é letra B de bola. A reprodução assexuada, ela não cria variabilidade genética e a assexuada pode criar, certo? 11ª questão, alternativa correta, letra B de bola, certo? Bote aí. Recapitulando, 10ª questão, letra B. E 11ª questão também é letra B, certo? 12ª questão.
12ª questão. Diz o seguinte: algumas espécies de lagarto possuem a incrível capacidade de se reproduzir, sem que haja participação do macho, ou seja, por meio de um processo assexuado. Nesse processo, ocorre a transformação dos óvulos em embriões sem a necessidade de uma célula masculina. Marque a alternativa que indica o nome correto desse tipo de reprodução aí. Vocês já estão cansados de escutar que é a paternogênese, certo? Letra E de escola. 13ª questão. Quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que letra C de casa aí, a resposta da 13ª. 13ª, letra C de casa. Existe o envolvimento de 2 gametas, certo? Sempre a reprodução sexuada vai ter gametas, masculinos e femininos. Última página, página 181. 14ª questão aí é a letra A, que diz o seguinte, ó. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre ele, marca a alternativa incorreta. A letra A diz o seguinte, ó. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes? Porque essa é falsa. Porque a gente sabe que os indivíduos eles podem ser igual aí no caso das planárias, certo? 15ª questão. O quê? 14, letra A. 15ª questão diz assim, ó. Em uma comparação sobre o ponto de vista do favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é a mais importante que a assexuada. Qual das alternativas a seguir, com relação à reprodução sexuada, melhor justifica essa alternativa? 15ª questão, alternativa correta, letra E de escola. Diz o seguinte: promove uma maior variabilidade genética na população. E é por isso que a reprodução sexuada é melhor do que a assexuada. Certo? Última questão aí, questão 16, 16ª. Em relação aos tipos de reprodução assexuada existentes nos seres vivos, assinala a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aí da 16ª é a letra A de amor. Certo? Reprodução por paternogênese ocorre quando há troca de gametas entre indivíduos. Paternogênese não existe troca de gametas, certo? Então, galerinha, a aula de hoje termina aqui. Obrigado e até a próxima.